is real. Meu Deus é real. I hate this thing. Have you enjoyed this series on the home? Eu tenho desfrutado sério sobre esse lugar. You know, I received Sabem, an email. Recebi uma correspondência eletrônica nos dias atrás, uma senhora que dizia ter sido salva durante a programação, que estavam casados 50 e poucos anos e nunca havia ainda ouvido, não tinha ouvido ainda a mensagem da cruz pela televisão. E esta é a nossa responsabilidade, entender que cremos numa igreja saudável, necessitamos mantê-la saudável e ter esse compromisso. Lamentavelmente, muitas igrejas cristãs têm relaxado nisso. Precisamos desse compromisso de atingir vidas para aqueles que não foram alcançados pelo Evangelho ainda. E é isso que precisamos, cada vez mais. O Senhor nos dá um marco de que uma relação harmoniosa. Tratamos com a participação da esposa e esposo a submeter-se a Deus e a seu esposo. Que esposo deveria amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Porém, Paulo não deixou de falar sobre os filhos. E aqui, por isso, nessa manhã, estamos jovens adolescentes aqui. Muitos estão assistindo também pelas redes sociais e SBN. Sim, em muitas ocasiões parece que não entende porque sua mamãe e papai têm algumas regras para com vocês. Porém, tudo que trata de fazer, especialmente como cristãos, ele está querendo o melhor para vocês. Quero dizer-lhes que você cresça no temor e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E nós, como filhos, temos que ter a participação. Deus não abandonou seus filhos. Teremos a participação. E, sim, eu sou um deles que tenho a bênção de poder ser ensinado, né, pelos meus pais, pelas minhas avós, filhos. E tenho filhos também que educo também. Quando temos filhos, damos conta porque os pais precisam disso. Precisam ter essa responsabilidade. Assim, quero falar no dia de hoje sobre como devem ser os filhos pais. Efésios 1, versículo 1, 2, 3. Vou concluir essa parte da mensagem sobre... Dão tantas informações que 1 ou 2, 3 só. E dia de hoje, próxima ocasião, vamos estar tratando com o versículo 4. É muita informação aqui. Efésios 6, 1 e 6, 1. Filhos, obedeceis ao Senhor. Filhos, obedeceis ao Senhor, a vossos pais, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessas, para que te vás bem e que tenhas longa vida sobre a terra. Quero usar por tema, quero falar no dia de hoje sobre essa participação dos filhos na vida familiar. Quero falar sobre esse tema. Espero que os pais, vocês ouçam o que estou dizendo, que comecem a implementar estas coisas agora. Filhos, eu creio que é super importante o que o pastor Gabriel está falando nesse momento. É importante para você, se queres ter as bênçãos de Deus. Participação do Senhor Jesus Pai Celestial. Pedimos, vamos a Ti, em nome de Jesus. Damos graças, Tua bênção e graças, porque Tu és real. Porque sentimos, Senhor, unge-nos nesse momento para falar a Tua palavra
e ouvido para ouvi-la, Pai. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém e amém. Estava tratando de edificar como começar essa mensagem. Estava pensando. E à noite, antes de, parece que, de ir dormir, essa história veio à mente, francamente. Não posso ser contada de qualquer forma, também como meu pai pode irá contá-la. Pelo que quero apresentar desde uma perspectiva, foi contado e é dito que isso aconteceu quando tinha 44 anos atrás, aproximadamente. Eu acabava de nascer. Eu nasci em 1979, às 9, bem cedo, de madrugada. Eu tinha poucos meses de nascimento e eu creio que minha avó estava celebrando uma cruzada em Califórnia, Long Beach, Califórnia. E eu, ocasionalmente, fui com eles essa viagem. Depois de alguns meses de nascidos, antes de começar o culto, meu papai estava me carregando no colo. Permita dizer-lhes, muitos de nós não entendemos que este é o amor incondicional. Basta que tenhamos nossos filhos em nossos braços. Qual pessoa abandona seu filho? E um filho inocente. Qual pessoa lúcida vai abandonar um filho seu? E ele tinha em seus braços, aquietando-me e agasalhando. E no culto estava próximo de começar. De repente, como o papai disse várias vezes, a primeira vez que eu ouvi, aos 20 anos, tinha 20 anos quando ele me falou isso, ele disse que ele estava me carregando no colo naquele dia, que o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele sentiu a voz do Espírito Santo dizendo-lhe, este filho não te pertence, pertence a mim. E lhe disse o seguinte, e deu-lhe essa ordem, este mandato: crie-o, cuide dele corretamente. Eu nunca conheci essa história, como mencionei, me contaram quando eu tinha 20 anos de idade. E sendo a maior história que eu conheci para mim, foi um valor maior. Sempre pressenti que meu papai fazia mais comigo do que com meu irmão. Eu sentia isso. A preocupação dele se invocava sempre mais comigo como meu irmão, cuidando sempre com relação ao ministério. E durante anos, especialmente durante a minha adolescência, eu não entendia isso e às vezes me questionava por que isso. Sempre dizia, por quê? Por que ele me trata assim? Me cuida tanto assim? Por quê? Porque comigo me parece que ele me marca, ele é mais rude, forte do que com Jennifer ou com Matthew, com um dos seus irmãos. Eu não entendia isso. E realmente nunca entendia. Eu pensava, ele está sendo exclusivista e está está sendo um pouco cruel comigo e eu não queria entender e não podia entender. Estava aprendendo hoje agora. Agora sou um papai e eu entendo isso. Eu pensava, por que não está sendo? Por que está sendo diferente comigo? Sim, como criança pode fazer realmente o que quiser. Então, durante a minha adolescência foi assim, eu pensava isto, porque ele é muito rígido comigo do que meu irmão fazia algo de errado. Ele quase não dizia nada, mas quando cometia um erro, Gabriel! Gritava comigo.
E quando eu chegava tarde e tinha que dar explicações, e eu sempre sentia que há algo estranho. Eu tinha 20 anos de idade, mais ou menos, quando eu ouvi essa história. E isso mexeu comigo. E essa história começou a fazer sentido na minha vida. Porque ele era mais rígido comigo. Porque Deus havia dado uma ordem. Treine, prepare esta criança, cria-o corretamente para o meu ministério. Essa criança não te pertence. Se pertence a mim, e eu irei usá-lo. E a minha mão está sobre ele. E assim quero que vocês entendam, e me desculpe um momento. Eu vou dizer-lhes, juntar esse momento, dizer-lhes o seguinte: se não houvesse isso, se não fosse comigo dessa maneira, talvez não estivesse aqui nesta manhã. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Sim, você me ajudou a chegar até aqui. Sim, a tua gentileza em ocasiões, firmeza em outras ocasiões, me permitiu crescer para ser o homem que eu sou no dia de hoje. Se não fosse que obedecesse o que Deus determinou para que cuidasse de mim, eu não chegaria aqui. Graças, papai. Graças, papai, por seres correto comigo. Pais, vocês têm uma grande responsabilidade. Grande responsabilidade. E pode dizer o seguinte, não porque estou exagerando a dizer-lhes, porém nada mais do que pode fazer para seus filhos do que o cristianismo para educar, para preparar. Vou repetir uma vez mais. Quero que não entenderam. Não importa que dogma, não há reportagem, não é formação. Nada. Sim, pelos filhos, sim, eles são educados de forma certa quando estão sob a égide do cristianismo. Nós, como pais, temos uma grande responsabilidade. Valores cristãos. Sim, fomos confiados nessa tarefa desde pequenos. Deus tem posto ao nosso cuidado os nossos filhos. Assim, fazemos ou não fazemos. E isso precisa ser considerado. Você tem uma oportunidade como pais, você pode criar seus filhos corretamente ou poderá criá-los de forma irresponsável. Assim como Paulo começa a escrever este livro, essa epístola, sabendo que o que estaria realmente teria que ser feito pela comunidade cristã para educá-la, para orientá-la, pela unção do Espírito Santo, conforme Paulo trata, dizendo com relação com aqueles que estão fora desta comunidade, mas com os cristãos, uma relação com aqueles que estão relacionados com aquela comunidade cristã. Ele sabia que esta comunidade de crentes tinham famílias, haviam pessoas que precisavam conhecer isso, e ele, pela unção do Espírito, se assegurou de incluir como ter uma relação harmoniosa com Deus e entre família. Quando nós falamos sobre isso, ocasiões, quando automaticamente assumimos em algum lugar que as pessoas que não são salvas têm um inferno na terra. Não podemos julgar isto, mas apenas é uma realidade. Também tem familiares cristãs que também têm inferno na terra, desde que não estejam no padrão bíblico. Quem que é mais afetado nesses casos por relação não harmoniosa dos pais com filhos são os próprios filhos com os pais.
Esta é a grande responsabilidade. Os filhos são mais afetados. E eu vou reiterar essa mensagem a próxima vez que eu pai, vocês devem ter cuidado como tratar sua esposa e também os seus filhos, porque seus filhos vão ver o que você está fazendo com a sua família, com a sua esposa, e irá imitá-lo. Mães, tenham cuidado como tratar seu esposo, porque seus filhos e filhas principalmente, vai ver o que você está fazendo com seu esposo e irá imitá-la. Pais, se você ama sua esposa, se você ofende com alguma palavra ou maltratá-la de alguma maneira, isso vai ser referência para o seu filho. Esposas, se você maltratando o seu esposo, porque você quer ter o controle das coisas, que não é esta responsabilidade sua, você vai criar uma situação desagradável para a sua filha também. Cuidado com os modelos que você cria. A atitude de dirigir, de orientar, não pode fugir do padrão bíblico. Esta é uma confiança que está posto sobre os nossos ombros por nosso Deus Todo-Poderoso, e cada um de nós temos que ter a participação que Deus tem destinado, e vamos saber hoje qual é a participação dos filhos neste contexto cristão. E o fundamento disto, quero que me escutem, não é somente sentimento, mas assim obediência. Quando Paulo lhe chama a atenção da esposa, diz: esposas, sejam submissas aos seus esposos, e quando o versículo atrás diz, toda a comunidade cristã da época, somente antes de esse contexto, Paulo disse: filhos, você tem que se obedecer, vocês têm que obedecer. Não somente obedecer aos pais. A Bíblia fala que temos que obedecer ao Pai Celestial e ao Senhor Jesus Cristo. Agora, quando se obedecer, o que significa? Significa a palavra obedecer, nesse sentido? Escutem. O que eu vou dizer a vocês agora quer dizer escutar, ouvir. Ouvir, obedecer. O problema é que temos lugares que as pessoas não ouvem. Esta falta de obediência vem de não ouvir, porque realmente não temos que ocupar aos filhos por isso, porque a participação dos pais, assim como a participação dos filhos, obedecer aos pais, tem que assegurar-se de que os filhos obedeçam para que não haja maneira negativa. Esta é a razão pelo qual os filhos devem obedecer os pais, não ao Senhor. Há 3 razões por isso. A primeira delas é simples, porque está correto. É o correto. Como filhos, é correto que nós obedeçamos aos nossos pais. Agora, obediência não é absoluta. Quer dizer o seguinte: se um filho que tem acontecido, que você tem um filho que é cristão, pais que não são cristãos, se um pai trata de dirigir seu filho em agressão equivocada, então esse filho não deve obedecer a esse pai, deve obedecer ao Pai, ao Celestial, a Deus. Sim, estava dizendo, é isso que você precisa discernir. Se o papai, sua mãe, família são salvos, é sua responsabilidade incentivar e poder e orientar os princípios do cristianismo dentro da palavra de Deus, explicar por que certas coisas não devem fazer certas coisas. Simplesmente, quando isso se implementa em coisas como cristãos, como filhos, devemos obedecer porque é o correto. Escutem. Quando Paulo, quando discorreu esta frase, se refere aos filhos, às famílias, de que tinham um entendimento correto destas coisas, que tenham um entendimento de conhecer qual
ou a direção apropriada a seguir. Ele está explicando aos filhos, uma vez lhe apresentado isto, e devem aprender de fato e obedecer ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, seja qual for a idade. Dá que entender, tudo o que fizer, não somente para agradar aos pais, senão para agradar também a Deus. E minha sentença, e me interessa agradar ao Senhor, automaticamente, se agradecer a Deus, se agradar a Deus, vai agradar os pais, isso é automático. Quando você cria uma criança de 8 anos, batizada com o Espírito Santo, somente realmente não estava em todas as coisas, que as demais crianças sintonizadas, tal. E os demais, porém, constantemente estava lendo a sua palavra de Deus. A palavra de Deus somente estava sendo formada, e como filhos, você deve saber, como filho que recebe o Senhor, as coisas do Senhor, e terá a oportunidade de conhecer, ser obediente ao Pai e a Deus e aos pais, consequentemente. É questão de princípios e valores. Deve entender que esta não é apenas uma casualidade. E tem que ser realmente por uma questão de formação. Quantos sabem que quando os filhos saem do ventre, saem gritando e dando, às vezes, coices, porque eles nascem como os outros, em pecado original. E essa natureza está na vida de cada um de nós, cada criança. E eles crescem. Você tem que ensinar a criança a viver nos padrões de Deus, porque não nasce automaticamente. E automaticamente ele vai viver com outras crianças que não têm os mesmos princípios. Isso assim, sim ou não, isso não pertence ou não pertence. É educação mesmo. E isso continua para a vida. Formação. Como pais, esta é a nossa responsabilidade. Nesse momento que podemos entender, nós temos, todavia, temos que ter a criança, cuidá-lo, para orientá-lo, para ser no caráter de Cristo, conforme a palavra de Deus. Temos entendimento porque fazemos o que fazemos, sim, crescendo diante do Senhor para uma educação perfeita do varão perfeito. É este o papel dos pais. Desde o momento que deixamos esses princípios, deixamos obedecer, e isto irá causar um grande problema na formação desse jovem. Assim, pais, deste momento, nós temos esta grande responsabilidade de fazer o correto. Esta é a responsabilidade que podem entender e saber que a criança precisa, e os pais também, obedecer a Cristo, para que possa ser exemplo e possa contribuir para a formação perfeita do seu filho. Esse é compromisso. Isso, filhos, tem uma parte que é de vocês agora, que é um compromisso de vocês. Eu sei que em ocasiões parece que mamãe e papai têm umas regras que não têm muito sentido. Também se frustra e talvez, por isso, quer arrancar seus cabelos. Mamãe quer dificultar a minha vida social. Permita dizer-lhes, pais, se seus filhos têm meios sociais, quando chegarem em casa, tirem, olhem os seus celulares. Pastor Gabriel, você não está bem da cabeça dizer isso. Eu necessito das minhas fotos, das minhas selfies. Eu tenho meu TikTok, eu tenho meus... eu tenho todos... Vocês entendem? Pais, olhem, cuide dessa maneira. Você necessita saber as coisas que estão acontecendo, o que o seu filho está olhando no celular. Como pais,
Esta é a oportunidade de você dizer e controlar isso. Você, como templo do Espírito Santo, não pode fazer fotografias e tem que vestir corretamente para que as pessoas possam ver que você é sal da terra e luz do mundo. Francamente, eu posso dizer dessa maneira e preciso ser transparente. Nós não permitimos, às vezes, esses meios sociais para os filhos se eles não estiverem de acordo com a palavra. Nós temos meus filhos, a Samantha e a Abby, e às vezes, porque todo mundo as tem, claro, mas esta é a razão. Sim, eu tenho a minha responsabilidade de cuidar. Não importa o que se passa lá, pais, vocês devem ir aos lugares e olhar os celulares bem para saber o que está acontecendo. O que ele está olhando, o que está pesquisando. Você está pagando por esse celular. Você tem o direito nesse celular e olhar para saber o que está acontecendo. Entendeu? Muitos não irão concordar. Resposta: não. Não quero interromper, não quero fazer algo que possa molestar. Não importa. Que se molestem, que fiquem chateados, mas eles têm que estar sendo cuidados os meios sociais que frequentam e que interagem. Sim, não pode ter meios sociais que sejam comprometidos. E às vezes tememos porque e temos a razão. Pais, temos que entender. Você é responsável. Número 1. Nós temos como cristãos compromissos. Nós não aceitamos certas coisas. Não queremos imitar o diabo em nossa casa. Segundo lugar, deve entender que lá fora, há pregadores lá fora, pessoas lá fora que estão buscando seus filhos para seduzi-los. Há pessoas que estão buscando seus filhos e se comportam como de 50 anos que estão agindo como criança de 13 anos para conquistar seu filho, que são pessoas doentes, que querem atrair seus filhos para fazer algo desagradável através de fotos e coisas perniciosas. Coisas licenciosas, coisas que nós precisamos cuidar. Porque vocês são responsáveis. Você tem realmente um compromisso. Assim como pais, temos que ser extra cuidadosos. Temos que ser extra cuidadosos. Porque são nossas vidas, são nossos filhos, a minha prioridade. Quero dizer para a primeira prioridade para você e para você, para mim. Minha prioridade principal são eles. Essa é a minha prioridade, são os filhos. Assim que temos uma responsabilidade de promover a obediência. Agora, eu creio, como a maioria se dá conta e crê, eu creio que temos que cuidar dos filhos e criar na disciplina do Senhor. Eu não creio em sobredisciplina, creio na disciplina. Também creio quando meus filhos têm que fazer algo, eu não devo dizer aprovar nem reprovar. Temos a avaliar o que é certo e o que é errado. É nossa responsabilidade. Sim, me sinto orgulhoso, às vezes, quando as coisas fazem o melhor possível para ser melhor. Me sinto orgulhoso, mas te amo. E estou lutando para que você seja melhor. Esse é o principal papel do filho. Parece que, talvez, Sam me trouxe algo alguma vez. Ela gosta de desenhar e fazer um fenomenal. Ela é muito boa nisso. Ela visto algo que viu na televisão e começou a desenhar. E eu fiquei perto da televisão e ela começou a fazer aquela caricatura. Eu perguntei o que é isso. E ela disse, ela olhou e começou, olhou, desenhou. E começou a desenhar. E eu me surpreendi com isso, fiquei esperando.
Ela é tão nova. Eu não posso fazer isso que ela está fazendo, não consigo. E fiquei observando. E sendo uma pessoa como eu conheço, meu irmão era um artista e pintava. Mas ela realmente tem um dom diferenciado. Quando os filhos participam das nossas entrevistas e estão nos esportes participando conosco, pode ser um pouco devoto de minha esposa, mas eu posso dizer, precisamente, quando filhos, eu aplaudo quando faz uma coisa muito boa. Tem que aplaudi-la quando atuam muito bem no vôlei. Porém, minha esposa e começa a gritar, é seguro que fazer. Eu fico às vezes um pouco, constrangido. Sabe por quê? Isso acontecia comigo quando eu fazia algo fenomenal no campo de baloncesto. Sabe quem gritava mais forte? A quem eu podia ouvir? Por cima de todo mundo. Esse homem está aí sentado. Sabe o que dizia? Vamos para a primeira série? Gritava. Eu pegava a bola, obedecia. Vamos lá! Pais, está bem? De vez em quando você tem que agradar o filho e puxar um pouquinho. Porém, mas sempre tem o lugar correto e a hora certa, com responsabilidade para educar. E eu vou terminar com isso. É sua responsabilidade como pai promover uma vida de resultados baseado em Cristo. Você, pai, começa a dizer, como pastor de jovens, eu sempre cedo, no meu trabalho ali. Sim, nós temos a responsabilidade de orientar, educar, mas a formação sempre é dos pais. Que a todas vocês que trazem filhos à igreja, vocês sabem também o quanto a igreja pode estar ajudando nisso, mas a grande responsabilidade é sua. Espero que vocês venham sempre, e alguns serão pastores, serão ministros. Esse é um trabalho nosso. Nós somos pastores de jovens. Esse é um trabalho como pais, entregar a esse filho, promover obediência e incentivo para esta área. É a segunda razão pela qual os filhos devem obedecer seus pais. E esse momento, quando eram crianças, quando eram adolescentes, quando chegam adultos, precisam preservar os valores que aprenderam. E é para amar e obedecer pai e sua mãe. A segunda razão pela que temos que continuar obedecendo, a razão que não quero mudar hoje. Obediência, a honra. Obediência quando você está em casa. Honra quando não está em casa. Porque isso é muito importante. Você tem que aprender isto. Está conectado ao mandamento. O quinto mandamento que fala sobre isso, quando minha avó dizia o seguinte: se vocês obedecem os 10 mandamentos, os primeiros 5 trata da responsabilidade de você, o segundo a responsabilidade do homem, do pai. Honra teu pai e tua mãe. Isso precisa estar aqui. Sim, e para que você possa continuar seguindo os 6. É sua responsabilidade com Deus, é isso, é honrar o seu pai e sua mãe. Sua responsabilidade como filho, como adulto. Sua responsabilidade é continuar
honrando seus pais. Sabe por quê? Porque você tem que fazê-lo. Você também vai também ter que ser amado por seus filhos e você jamais poderá deixar de amá-los. Uma das razões pelas quais a sociedade está pecando hoje, porque aqueles que deixaram de obedecer esses princípios não respeitam aqueles que vieram antes de nós. Não têm honra em mente. Por isso a sociedade está doente, por não obedecer os seus pais. Você precisa ser transparente o máximo possível, dirigindo os cultos como a gente chama aqui. A gente tem essa responsabilidade de dizer isso e fazermos como devemos fazer, com diligência, porque não podemos mudar o que está escrito. Porque eu aprendi com a minha família a ser correto. Aprendi isto. Entender que talvez a minha responsabilidade no futuro também é dar continuidade. Eu não posso avançar se eu abandono o princípio que aprendi. O caminho de uma milha sempre começa com o primeiro passo, mas sem esquecer os anteriores. Quando você caminhar, quando o Senhor me unge, toca-me, usa-me, esta capacidade me transforma e cada vez mais me exige que obedeça aqueles que vieram antes de mim. Senão não teremos resultado. Nós temos que seguir esta rota e seguir adiante. Não se pode destruir os marcos antigos. E o que significa esta palavra honra? Esta palavra honra significa estimar como valioso, especial, com respeito, reverência, obediência. Não importa que idade tenham os seus pais, você precisa obedecê-los. E sabe qual é nossa responsabilidade? Especialmente para mim que tenho a minha própria família. Não devo abandonar meus pais, meus avós. Tenho que estimá-los, honrá-los, criá-los com amor, mostrar respeito que eles merecem. Sim, meus netos também sabem disso. Você deve fazer o mesmo. Seus avós, mostrar-lhes respeito que eles merecem. Tudo está centrado em honra teu pai e tua mãe, porque uma vez mais, isto é o correto. A cultura americana está equivocada. Me parece que, especialmente, as pessoas chegam a uma certa idade, querem empurrá-los como se fosse um soldado sem formação jogado na guerra. Quando deve ser, nós precisamos entender, deve colocar mais tempo, cuidar uns dos outros. Esse é o tempo de retornarmos ao princípio da palavra honra. Honra. E honra primeiro para depois seja honrado. Se eu não honrasse, eu jamais seria honrado. Quando atendo o telefone, eu atendo o telefone, eu o trato com muito respeito. Sim. Esse é o correto? Uhum. Eu posso dizer o seguinte, que é sempre tendo a segurança que eles estão me orientando, me acompanhando. Eles têm a bênção sobre minha vida. Se não fosse dessa feita, se não fosse assim, eu não teria a bênção. Eu tenho todo o respeito ao meu avô, minha avó, meus pais. Porque eles é que têm a bagagem para me ensinar. Como os filhos,
Eu sei que você tem os seus filhos. E a sua responsabilidade é essa. A minha responsabilidade é dar continuidade ao que eu aprendi com meus pais. Quando chegar a esta idade que eles estão, que venham os avós e bisavós, nos tratem honra e respeito que eu lhe tenho mostrado. Uma vez mais, a segunda parte dos que têm a minha idade, filhos, avós, essa perfeita oportunidade de dizer-lhes, avós, pai, essa perfeita oportunidade, diz como se chama seus avós. Eu lhes chamo mamãe, papai. Essa é a minha responsabilidade de amá-los. E eu sei quanto eles são importantes, são para mim, mostrando a honra e respeito que eles merecem. E uma terceira razão, porque nós temos que ter obediência correta e a honra correta aos familiares, pais e avós. Esse é o primeiro mandamento, onde está a bênção do Senhor. Quero que seja isto, seja a forma única e perfeita. Quem obedece para ser obedecido. Quando você obedece, a enfermidade não tocará a sua vida. Você tem a bênção de Deus. Nada que ruim irá acontecer. A Bíblia manda seguir os mandamentos com promessas. Quando entra e sai, tenham as bênçãos dos pais. Deus lhe por cabeça e não por cauda. Isto é responsabilidade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque é uma bênção. Se você honra e se você respeita os seus adultos, você será honrado sempre. Deus disse, está dizendo sempre, honra, deve haver prosperidade, tudo que você toca será ser abençoado. Se você faz isso corretamente, se respeitas aos seus pais, sabes que? Você será sempre, você vai assegurar-se de suas bênçãos. Tem muitas pessoas que não, têm vidas complicadas e não sabem por quê. Por que não? Você sabe que você quer que você obedeça? Não sabe você que Deus especialmente quer que obedeça? Ele quer sua bênção sobre você. Quer assegurar-se que fisicamente pode abençoar, espiritualmente pode ajudá-lo. Desde que toque você seja realmente uma bênção. Se você faz o que a palavra de Deus, honrem e obedeça seus pais. E o segundo que falará, não somente lhe abençoará, mas dará uma vida longa. Lhe dará uma vida longa nesta terra. Quero ser franco com vocês. Quero saber de vocês, porque argumentas a idade. Pode recordar qual é a sua idade? Sabe por que estão aqui? Porque eles obedeceram aos seus pais e tinham grande respeito. Por isso, meus avós têm vida longa. Quero saber por quê? Meu papai tem quase 77 anos com jeito de 50. Porque Deus lhe prometeu assim, que façam isso. Eu lhe darei vida longa, vida longa. Meu avô, 90, quase 90. Meu pai tem quase 70. Sabe por quê? Porque nós não diminuímos velocidade, porque Deus lhe deu bênção. É uma sequência, o respeito aos anciãos. Deus está dando essa bênção, uma vida longa na terra. Aleluia. E eu creio que quando eu tiver meus 89, se o Senhor não chegar antes, eu creio que cada um de meus familiares serão abençoados, serão meus avós, ambos, e meus pais e meu avô Júnior, todos eles, pode dizer, chegar aos 100 anos de idade. Amém.
E estou proclamando isso. Mas eu vou dizer que cada um deles pode viver mais de 100 anos, sabe por quê? Nós temos sempre que confiar. Meu avô comprou aos 90, talvez diminuindo um pouquinho a sua velocidade, talvez tenha uma vida extra nessa plataforma, mas estará sempre vivendo a promessa de Deus. É assim que papai, quase 70, caminha com dificuldade. E às vezes está um pouco inclinado. Sabe por quê? Todavia, continua golpeando o diabo cara a cara. Aleluia. Porém, eu creio. Sabem, uma das razões porque vivi tantas coisas que podem levar a isso. Porque disse às vezes que os pregadores são os piores quando vivem ao contrário, dizem ao contrário. Tem o estigma que acham que têm que ser perfeitos e correm no propósito de equivocar, tratam de fazer tudo o que podem. E alguns de propósito, porque não sabem por quê. Nunca me envolvi nessas coisas. Porém, pedir a perdão e minha família por muitos momentos. Porque conhecer para minha família tem sido demasiado abençoado. Eu nunca quis ser uma dor, um desalento para eles, uma decepção para eles. Não quero deixar dor à vida deles, deixar frustrações à vida deles. Eu tomei a decisão de que eu faria o possível para ser o que eles queriam. Eu não entendia. Quando eu era novo, eu não entendia completamente. Mas eu sempre fiz o melhor possível para tratá-los com muito respeito. Não somente agradá-los, assegurar-me de que eles pudessem dizer que são orgulhosos de mim. Porque este é o correto. Eu quero dizer-lhes isto. Que eu sou abençoado. Salmistas, por favor, venham. Desculpem. Quero lembrá-los de que vocês sejam abençoados. Em ocasiões, com papai, mamãe, fazem coisas que vocês não entendem. Talvez eu não entendo por que se todo mundo fazer isso. E por que tem que ser assim? Eu quero dizer-lhes a vocês. Vocês são a primeira prioridade que nós temos que ter. Que nós somos as linhas, nós somos os quadros. Sim, o que nós vemos em vocês, queremos assegurar-nos que estamos agindo correto para ter a direção certa para também educar nossos filhos, que amamos nossos irmãos, e fazer a palavra o melhor possível para vivê-la e para também transmitir meu papai, minha mãe. Como humano podemos até cometemos erros, mas quero dizer-lhes, papais, que nós amamos vocês, fazemos o possível para que Deus lhes abençoe poderosamente. Que Deus tenha as mãos estendidas cada vez mais. Deus tem propósito para você, pai, mãe, assegurar-nos que tem esse mesmo compromisso com Deus que nós tivemos como filhos. Que tivemos ambos a oportunidade de viver as suas vidas de acordo com a palavra de Deus. Vocês tinham que fazer a vossa parte. Dizer a vocês, dizer um pouquinho às vezes com dor. Eu vou lhe pedir que continue crescendo, me educando. Entenda que mamãe e papai lhes amam muito mais do que qualquer outra coisa. Queremos o melhor para vocês. Para vocês, Carly e Kenzie. Vocês são nossa responsabilidade e vamos fazer todo o possível para protegê-los. Vou dizer-lhes, diabo, não pode estragar e nem tentar mudar o que está dentro do nosso coração.
Diabo não pode entender isso. Não importa seus filhos, pais, não estão vivendo como no mundo. Esta é a oportunidade. É o momento de dizer, repreender todas as hostes infernais, mas que vocês possam proclamar o sangue de Jesus sobre cada vida. Filhos, eu creio, como garantimos no Antigo Testamento, nenhuma pessoa voltará atrás, nenhuma doença terá tocar em suas vidas, nenhuma praga. Nossos filhos serão abençoados, serão protegidos. Tudo é necessário, porque nenhuma pessoa sequer. Eu declaro agora mesmo que minha família está abençoada. Eu digo mais uma vez, começa a declarar, minha família está abençoada no nome de Jesus. Somos comprados pelo sangue de Jesus. Comprados pelo sangue, estamos na palavra de Deus. E cremos, pode fazer tudo o que você precisa, fazer tudo o que é possível para curar e salvar a sua família. Ponham-se de pé, por favor. Ponham-se de pé. Esta é a oportunidade. A família começa a declarar vitória, bênçãos para a sua vida. Digo, inferno, você não vai mudar, mexer com a minha estrutura familiar. Mas meu filho pertence a Deus. Não vai tocar nenhum deles, mas será protegido. Estamos aqui dizendo, nenhuma maldição será tocada na sua família. Comece a crer agora em nome do Senhor Jesus. Declare agora mesmo. E diga, fica-se de pé, diga graças a Deus para sua mãe e seu papai. Comece a pedir que o Senhor lhe ajude. Um filho exemplo que necessita ser o melhor possível para eles e para Deus. Vamos cantar. Por um momento, levante as suas mãos e dê graça ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pelos meus pais. Obrigado, Pai, pelos meus avós. Sim, por todos. Estamos uma vez mais. Cantemos todos. Vamos dar graças ao Senhor. Graças, Senhor. Aleluia. Aproveito para desejar todos os pais nesse dia as mais profícuas bênçãos dos céus, que possam ter o respeito e carinho de todos os seus filhos. Aleluia. Agora necessito que cante, cante mais. Vamos bem. Deus abençoe a todos. Dê um abraço no seu irmão, diga que ele ama. Às 6 horas teremos o culto aqui. Venham, convide seus filhos. Abrace sua família, abrace seu pai. Abrace os seus filhos agora, no nome de Jesus. E eu quero aproveitar, então, chegando ao final, agradecer a participação de todos que estiveram conosco. Chegando aqui, Fernando Ferreira, o nosso abraço. Deus abençoe sua vida. Um abraço novamente a João Batista Bittencourt, a irmã Zelira Antunes, Deus abençoe sua vida, a Venina e todos que estão lá em sua família. Eu sei que todos os pais da família estão em hora de almoço, mas todos que depois assistirem esta live sejam também abençoadas no nome de Jesus. Deus abençoe. Que você ainda possa ter esse domingo do Dia dos Pais, dia de harmonia, de família. Se você os tem, abrace-o. Abrace-o, ligue para ele, dê um abraço. Se você já não tem, apenas agradeço pelos legados que eu deixou. Mas lembrando que acima de tudo estão os valores que nós herdamos do nosso Pai Celestial. São valores que estão registrados na palavra de Deus. Nosso Pai Celestial quer sempre o melhor para os seus filhos. Deus abençoe a todos. Até domingo que vem, se Deus quiser, a partir das 11h30, diretamente de Baton Rouge, Louisiana,
para o seu coração. Culto, live do culto, Ministério Jimmy Swaggart. Até lá, todos fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. All services are broadcast live on the Sun Life Broadcasting Network, Sun Life Radio, online at sunlifetv.com, and on the free SBN Now app. To join the Family Worship Center Media Church